Que o Senhor Jesus nos abençoe a todos, em nosso Evangelho Dominical. Mais um domingo de gratidão a Deus, mais um domingo de agradecimento, mais um domingo de confiança naquele que tudo pode e que nos fortalece a cada dia, nos concedendo bênçãos de amor e de amparo. Quero agradecer mais uma vez por me receberem em seus lares, por fazer parte dessa grande família a qual nós estamos formando por este canal do Grupo Espírita Irmão Franklin, e convidar a vocês a pegar um copinho de água e ouvir o Evangelho do dia de hoje, que foi escolhido pela nossa irmã Joana de Ângelo. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Esse é o título da leitura evangélica do dia de hoje. Então vamos ver o que a nossa irmã Joana de Ângelo trouxe para nós, para a reflexão da semana, para a bênção da nossa semana. Fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, apoia-se num princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma, fora da igreja não há salvação, apoia-se numa fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas na fé especial em dogma em particulares. É, portanto, exclusivista e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, divide-os. Em vez de incitá-los ao amor fraterno, mantém e acaba por legitimar a animosidade entre os sectários dos diversos cultos, que se consideram reciprocamente malditos na eternidade. Seja embora parentes ou amigos neste mundo, e desconhecendo a grande lei de igualdade perante o túmulo, separa-os também no campo santo. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consequência do princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência. Tendo-se esta máxima por regra, todos os homens são irmãos. E se qual for a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Como dogma, fora da igreja não há salvação, anatemasiam-se e perseguem-se mutuamente, vivendo como inimigos. O pai não ora mais pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelos amigos, desde que se julguem reciprocamente condenados sem remissão. Esse dogma é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação. Seria equivalente a fora da igreja não há salvação. E também exclusivista, porque não existe uma única seita que não se prende e não se pretende ter o privilégio da verdade absoluta. Qual o homem que se pode contar-se de possuí-la integralmente, quando a área do desconhecimento aumenta sem cessar? A cada dia que passa, as ideias são retificadas. A verdade absoluta só é acessível aos espíritos da mais elevada categoria, e a humanidade terrena não pode pretendê-la, pois que não lhe é dado saber tudo
e ela só pode aspirar à verdadeira relatividade proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso equivaleria a um decreto de proscrição geral, enquanto que a caridade, mesmo na sua mais ampla acepção, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que a salvação independe da crença, contando que a lei de Deus seja absorvida, não estabelece, fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar toda a verdade, também não diz, fora da verdade não há salvação. Máxima que dividiria em vez de unir e que perpetuaria a animosidade. Pois bem, essa leitura hoje vem nos falando que o homem, ainda muito pequeno, para deter a compreensão de todas as leis e de toda a misericórdia de Deus. É dado a nós os ensinamentos segundo a nossa capacidade de compreensão, segundo tudo aquilo que podemos assimilar no presente momento. E que vamos recebendo maior compreensão, maior ensinamento, maior esclarecimento diante da nossa evolução espiritual. Mas quando a gente pensa que se não formos um espírita, se não formos um católico, se não formos um evangélico, se não formos um bandista, um ser do candomblé, ou que se não tivermos uma seita religiosa, nós não teremos salvação. Nós estamos pensando, acreditando com a verdade que nos é ensinada dentro daquela religião, que muitas das vezes pega as palavras, os ensinamentos bíblicos e molda a bom gosto e a conveniência de cada um dos que a ensina, dos que a prega, dando, muitas das vezes, a entender que só eles serão salvos, que só eles terão a imortalidade, a eternidade junto de Deus, e impondo regras e esquecendo, talvez, de ensinar as verdadeiras, aquelas que Jesus pregou, exemplificou e deixou para nós, para seguirmos e termos assim uma condição maior de elevação para junto do Pai. Jesus, em sua passagem pela terra, ele não disse que deveríamos ser espíritas, ou deveríamos ser católicos, ou deveríamos ser evangélicos, ou qualquer outra seita religiosa. Ele apenas nos disse e nos ensinou que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, praticar o bem e arrancar de nossos corações sentimentos que nos afastasse
das leis de Deus. Ou seja, nós devemos ser cristãos. Nós devemos seguir o cristianismo, que é os ensinamentos de Jesus. Estarmos de posse do conhecimento das palavras de Deus não nos torna abençoados eternamente e nem salvo e nem liberto dos nossos pecados. Muitas das vezes nos torna ainda mais comprometidos a nos tornarmos devedores. Porque se nós sabemos, se nós conhecemos o Evangelho do Cristo e não o praticamos, e sabendo da nossa igualdade diante a morte do desencarne, nós também devemos compreender que lá nos será pedido contas do que fizemos, do conhecimento adquirido. Se nós somos conhecedores dos ensinamentos, se passamos esse ensinamento para os outros, é preciso que passemos verdadeiramente seguindo dentro da maior cumplicidade os ensinamentos de Jesus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É ensinando o amor fraterno, a caridade, mas além de ensinar, nós precisamos viver. Porque se nós sabemos falar, se nós sabemos ensinar o que é certo, então nós temos que dar o exemplo. A exemplo de Jesus, nós temos que dar o exemplo. Porque se nós temos na boca o ensinamento, mas nos atos, nas ações do dia a dia, nós fazemos ao contrário, nós corremos o risco de chegar após a morte e sermos dado como servidor infiel e de não ser reconhecido pelo Pai em nossas obras. Porque Jesus também disse em uma das suas parábolas que no dia de estarmos, em julgamento, ou seja, o dia que estivéssemos na presença de Deus e de nós mesmos, porque isso ocorre quando desencarnamos, nós passamos a ter um conhecimento, uma veracidade da nossa vida, das nossas ações, de nossos atos perante ao nosso semelhante, perante a Deus e perante a nós mesmos, e que poderia acontecer de Deus nos dizer, isso na palavra do Cristo, que não nos conhecíamos. Então nós diríamos a Ele que nós pregamos em seu nome, ensinamos em praças públicas
expulsamos os demônios e Deus repetiria com a sua justiça as palavras: afasta, pois, de mim, pois não reconheço tua obra, que só praticaste a iniquidade. Quer dizer que Deus tomará conta da veracidade dos nossos ensinamentos, dos nossos exemplos, das nossas ações perante a vida, perante o nosso semelhante e perante a Deus Pai Criador. Não é porque nós rezamos, nós vamos a uma igreja, porque nós falamos de Deus, que seremos aptos a conhecer o reino dele. Precisamos antes purificar o nosso sentimento, idealizar a nossa vivência e praticar as verdades ensinadas por Jesus. Não é tendo uma religião que teremos a posse das verdades de Deus. Não é dentro de uma religião que vamos estabelecer o nosso destino após a morte, mas é praticando os ensinamentos de Jesus que vamos ter a capacidade de nos aproximarmos um pouco mais do nosso Criador. É necessário, é muito bom termos uma casa de Deus para frequentar. Quando eu digo casa de Deus, eu quero dizer a um templo espírita, a um templo evangélico, aonde o nosso coração sente Deus. É a casa dele. E ali tem pessoas mais conhecedoras dos ensinamentos bíblicos para nos ensinar, para nos explicar o conteúdo dos ensinamentos ali escritos. Porém, nós precisamos estarmos preparados para filtrar aqueles ensinamentos. Ou seja, vamos ouvir, vamos aprender, vamos ter fé, porque é a fé que nos leva a praticar os ensinamentos de Jesus. É a fé que nos direciona para os melhores caminhos, mas não podemos viver uma fé cega. Nós precisamos ouvir a palavra, os ensinamentos, mas direcionarmos para uma fé raciocinada, que onde nós filtramos as verdades que foram ali pregadas, ensinadas, porque as palavras os homens manipulam segundo o seu conceito de melhor. Se você ouve a pregação do Evangelho, seja na Igreja Católica, nas várias igrejas cristãs evangélicas ou dentro das casas espíritas, precisamos ver
Saber que aquele que vos ensina também é homem. E dado a isso, é também possível a falhas, a explicar segundo, o seu conhecimento humano, que às vezes, por vaidade, por carência, por desejo que o homem ainda traz no coração, distorce o real sentido dos ensinamentos. Saibamos ouvir, saibamos filtrar e pegar os ensinamentos reais, compreendendo que Jesus sempre traz a todos nós o melhor e que nem sempre estamos recebendo as palavras segundo os pensamentos de Jesus. Mas é muito bom, é muito necessário que tenhamos uma casa de Deus para frequentar, para ouvir as palavras, porque as palavras, a pregação evangélica, nos fortalece a fé e nos traz ensinamentos. Peguemos os bons ensinamentos, pratiquemos e não vamos viver o conceito da religião, mas o conceito do amar a Deus sobre todas as coisas. Porque fora da igreja há sim salvação, mas fora da caridade, da verdade, essa não lhe permite entreter-se nas bênçãos de Deus. Vamos agora receber o nosso passe. Vamos nos levar ao nosso Pai Criador, dando a Ele o melhor de nós, nos entregando a nossa vida, entregando a Ele a gratidão pela semana que passou, entregando a que estamos começando para que Ele abençoe, para que permita que Jesus prepare cada fração de segundo dessa semana para nós, nos colocando verdadeiramente nas mãos de Deus para que Ele faça a vontade dEle e não a nossa, diante da nossa necessidade, da nossa vivência. E vamos sentir agora esse passe que estamos começando a receber enquanto nós fazemos esta prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, do mal que assim seja. Senhor, faça de mim um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver doença, que eu leve a cura.
Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que nós somos perdoados, e é morrendo que nós vivemos para uma vida eterna. Senhor Deus, permita que Jesus envolva-nos em teu manto de bênção e de amor, a nos ensinar a caminhar sempre com gratidão e com a veracidade do teu amor, a nos ensinar e a nos tornarmos pessoas melhores. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos revigore as nossas forças, a nossa fé e a nossa confiança no teu amor. Agora, vamos fazer uma leiturazinha bem pequenininha para encerrarmos o nosso passo e termos uma palavra para a reflexão da nossa semana. Hoje nós vamos mudar, não é da nossa irmã Sheila, mas do nosso irmão Cornélio Pires, através da psicografia de nosso irmão Francisco Cândido Xavier, né? É que vamos receber a palavra para a reflexão da semana. E a reflexão da semana vem nos trazendo o título de Buscando Elevação, Buscando Elevação. Vejo muitos companheiros presos no campo da prova, entre ouro e sofrimento, em busca de vida nova. Aí ele segue com mais uma, que é a contradição. Registrando tanta luta, chega a esta conclusão: sofrimento dá proveito e o ouro ilusão. É esse a nossa palavra de reflexão para a semana. Confiemos em Jesus, entreguemos a Ele as nossas necessidades e tenhamos sim a certeza de que tudo será feito em melhor plano para nós na vontade de Deus. Tenham todos uma semana abençoada e fiquem todos na paz.